samaritano. A Bíblia fala samaritano. Eu quero explicar em poucas palavras isso aqui para você entender que muitas pessoas falam assim: mas samaritano não era povo de Deus. Mentira quem fala isso. Você sabia que samaritano é da origem de Samaria, uma cidade chamada Samaria? Mas não fala que eles não eram de origem dos israelitas. Muito pelo contrário, eles são filhos legítimos de Abraão, descendentes de Abraão. Eles são descendentes de José. Samaritanos eram descendentes de José, da tribo de Manassés e Efraim. A Bíblia fala em 1ª e 2ª Reis, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, 2ª Reis, só para ter certeza, 1ª Reis, no capítulo 15, no capítulo 16, fala que Omri, pai de Acabe, comprou por 2 talentos em cima do monte uma cidade chamada Samaria. Omri fundou aquela cidade. Na verdade, ele colocou o nome de Samaria naquela cidade. Omri era pai de Acabe. Quem conhece a história de Acabe, Jezabel? A Bíblia fala que Omri fez o que era mal aos olhos do Senhor e serviu a outros deuses, que foi rei de Israel, porque Israel se dividiu entre 2 reinos, o reino do norte e o reino do sul. E Omri foi rei do reino do norte, e o reino do sul era o reino de Judá. Então se dividiu Israel. Então, quando houve essa divisão de Israel, uns continuaram servindo ao Senhor e outros se contaminaram com outros deuses. Então os samaritanos eram hebreus legítimos, filhos de Abraão, corria no seu sangue o sangue israelita. Porém, eles estavam vivendo no sincretismo. O que é sincretismo, missionário Alessandro? Por isso que é bom estudar a Bíblia, viu, irmão? Por isso que é bom estudar. Porque a Bíblia fala que o povo perece porque lhe falta conhecimento. Então sai pregando que não é verdade. Fala, não, o samaritano é o povo de Deus. Mentira. É o povo de Deus, só que um povo que se contaminou por causa de um rei chamado Omri, que introduziu o sincretismo, ou seja, eles acreditavam em Deus, mas serviam a outros deuses também. Então esse samaritano corria em suas veias, pastor, o sangue israelita, o sangue hebreu. Ele tinha o DNA de Deus dentro dele. Ele não precisava ser sacerdote levita. Ele não precisava estar dentro do templo para poder assumir a sua identidade de servo, para poder ter a responsabilidade de cumprir a Torá, o mandamento de Deus, que é amar o teu próximo como a ti mesmo. Aleluia. E esse homem samaritano, movido de íntima compaixão, chegou até esse homem, se aproximou até diante dele, cuidou das suas feridas, deitou azeite e vinho sobre as suas feridas, pegou ele, colocou ele sobre o seu animal, levou ele para uma estalagem e cuidou dele. Esse sim assumiu a identidade de servo. Ele fez o que o sacerdote não fez, ele fez o que o levita não fez. Quem tinha obrigação de fazer não fez, e quem não tinha obrigação nenhuma, mas porque a sua identidade o moveu a fazer a vontade de Deus, fez. Amou o seu próximo, cuidou dele, pagou o preço por ele. Eu e você só paga preço por um filho que está na estrada. Eu e você só paga preço por alguém da nossa família. Vai lá, faz um jejum, faz uma oração, faz campanha. Mas aquele homem que estava caído tinha vindo de Jerusalém. E agora eu vou te falar como ele se tornou semelhante ao
só o samaritano, ele deixou as suas origens. Os samaritanos também deixaram as suas origens e creram em outros deuses. Tanto é que quando Jesus encontrou aquela mulher samaritana, ela perguntou: nossos pais disseram que nós devemos adorar nesse monte. Porque o monte era onde existia a cidade de Samaria. Então eles estavam vivendo o que eles aprenderam, eles cresceram ouvindo isso. Ninguém contou para eles a verdade. Precisava alguém contar a verdade. Às vezes você pensa que a pessoa conhece a palavra, conhece o evangelho, mas não. Quem já ouviu essa mensagem sendo pregada dessa forma? Levanta a mão. Levanta a mão quem já ouviu. Você está vendo? Quando a gente pensa que sabe demais, a gente aprende uma coisa nova. E agora ele vai e responde aqui para aquela mulher: os verdadeiros adoradores, nem aqui, nem ali, nem lá adorará, mas os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Aleluia! Não existe um lugar específico para adorar. Os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito. Sabe por que eles estavam falando isso para aquela mulher? Jesus falou aquilo para aquela mulher? Porque lá eles tinham os postes ídolos. Lá eles tinham os deuses de pau, de pedra, de gesso, de metal. E Jesus estava dizendo: vocês não têm que adorar imagens. Vocês têm que adorar Deus em espírito, porque Deus é espírito. Glória a Deus.